Para o que você está fazendo aí e me responde uma coisa. Você ama o seu trabalho? Ou melhor, você trabalha com o que você sempre amou? São coisas diferentes. Qual foi a sua trajetória para você chegar ao emprego que você tem hoje? Ou a atividade que você exerce hoje? Neste vídeo eu vou te contar um pouquinho da minha história. Vou te contar como foi que a fotografia entrou na minha vida, como que essa trajetória começou, como que tudo começou lá na década de 90 na minha cidade, em Salvador, Bahia. E vou te mostrar que, na verdade, eu sempre trabalhei com uma coisa que eu amo. Quer saber que coisa é essa? Depois da vinheta. Fala aí, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Paixão, eu sou fotógrafo profissional especializado em fotografia de casamento desde o ano de 2013. E esse canal aqui ele foi criado para te ensinar de uma forma simples e clara a fazer da fotografia a sua principal fonte de renda, ou também para melhorar o resultado final das suas fotos, sejam elas com celular ou com câmera, profissional ou amadora. Então, se você quiser receber mais conteúdo sobre fotografia, sobre carreira fotográfica, sobre dicas de fotografia com celular e com câmera, te convido a se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha e acompanhe os próximos vídeos. Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que durante toda a minha vida eu trabalhei com uma coisa que eu sempre amei. O nome dessa coisa é arte. E para quem não me conhece, eu sou nascido e criado na cidade de Salvador, Bahia. Eu sou músico, sou baixista e a minha trajetória com a arte começou com a música, lá no ano de 1997. Eu sou um pouquinho velho. Lá em 97, a minha história com a música começou. Eu comecei a me interessar por violão, primeiramente, e depois passei a estudar um pouquinho de contrabaixo. E foram 10 anos tocando com diversas bandas, gravando, tocando em micareta, viajando para um monte de lugar, principalmente no interior da Bahia. Foram 10 anos vivendo de música. E eis que depois de 10 anos trabalhando com banda, surgiu a minha primeira oportunidade com emprego formal, que foi em um laboratório de fotografia analógica e digital, em um dos maiores shoppings de Salvador, onde eu pude ter uma vivência muito grande com todo o processo de revelação química de uma fotografia, com todo o processo de edição da fotografia digital, né? Com Photoshop, naquela época acho que era o Photoshop CS, e nesse tempo eu pude adquirir uma experiência muito bacana nessa área de fotografia e de edição de fotografia. E nesse laboratório de fotografia analógica e digital, eu pude fazer várias amizades, inclusive uma dessas pessoas é meu amigo até hoje, ele sabe quem é, ele tá assistindo esse vídeo, sabe do que eu tô falando. É um cara que mora no meu coração e foi muito importante para mim, foi um cara que agregou muito no meu conhecimento com Photoshop. Essa foi a minha primeira oportunidade de emprego e até hoje eu lembro do meu salário. O meu salário bruto era R$350, bruto. Quando descontava, dava para comprar uma camisa, alguma coisa assim. E nessa empresa eu trabalhei quase um ano. E aí no final de 2007 eu recebi o convite de uma banda, então bem famosa naquela época, chamada Os Bambas, que eles me convidaram para fazer parte e aquilo virou minha cabeça, porque eu estava acostumado com o mercado da música, eu vinha de 10 anos de convivência com a música e aquilo deu uma balançada muito grande no meu coração. E aí eu pedi para sair da empresa e entrei na banda Os Bambas. E eu viajei bastante, eu conheci 16 estados dos 26 estados brasileiros, conheci muitos municípios, em um monte de lugar diferente, eu pude ver o quão grande é o nosso país e quão grande é a diferença de cultura de um estado para o outro, de uma região para outra. E foi assim, foi uma experiência muito bacana, foi uma bagagem muito importante para a minha construção artística profissional. E de todos os estados do Brasil, o que eu mais viajei foi São Paulo. E uma dessas viagens para São Paulo, a gente ali perambulando pela 25 de março, né, na famosa Galeria Pajé. Quem já foi sabe como é que é. Se você entrar ali com dinheiro, você volta liso, porque é tanta coisa bacana, tanta novidade que você fica querendo comprar tudo. E eis que eu comprei a minha primeira câmera digital. Veja bem, eu era um músico que recebeu uma proposta de emprego para trabalhar no laboratório de fotografia digital e analógica, que recebeu uma proposta para trabalhar com uma banda e comprou uma câmera digital, porque o coração de fotógrafo já estava pulsando ali dentro, já estava uma coisa queimando dentro de mim. Isso foi em 2008, eu pude comprar na Galeria Pajé uma câmera Sony Cybershot W110. E aí eu comecei a me apaixonar por fotografia, eu viajava com a banda e fotografava muitas coisas, parava na estrada, fazia fotografia
de paisagem, fotografia de cacto, fotografava meus amigos, fotografava tudo. Eu era dedo nervoso na fotografia, tocando com banda. No final do ano de 2009, eu recebi uma outra proposta de entrar para uma outra banda, uma banda chamada Ragatone, com o cantor Tony Salles. E aí eu saí dos Bambas e entrei na banda Ragatone. E eu já estava muito apaixonado por fotografia, era um hobby na minha vida, mas eu ainda continuava sendo músico profissional, vivendo de música, viajando e com a minha cybershotzinha ali fotografando tudo que eu via pela frente. Porém, em 2010 eu senti a necessidade muito grande de me aprofundar nos estudos de tratamento de imagem, de computação gráfica, toda a parte digital. Eu senti que eu cheguei no teto ali do conhecimento autodidata e eu precisava de uma escola, eu precisava estudar mais. E no ano de 2010 eu entrei na escola Saga, é uma escola de computação gráfica que tem em vários pontos do Brasil, tem várias escolas, e pude fazer um curso muito bacana, que foi um curso de computação gráfica completo, que eu aprendi muito sobre Photoshop, muito sobre After Effects, sobre Premiere, Illustrator, um monte de coisa que eu acabei adquirindo uma bagagem muito bacana de edição de imagem. E a fotografia estava lá, pulsando no meu coração ainda, tava aquela coisa... Eu ficava baixando foto no Google, baixava foto em alta resolução para eu editar, eu importava foto pro Photoshop para eu editar, para eu sentir o gostinho de editar. E daí veio a minha primeira oportunidade de emprego nessa área que eu estava estudando na Saga, que foi através de uma grande amiga minha que me indicou para um escritório de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. E eu tive a oportunidade de entrar e trabalhar nessa área que eu havia estudado da Saga. Eis que em 2011 eu encerro minha carreira como músico profissional. Saí da banda Ragatone, não dava mais para conciliar o meu emprego formal como designer e a minha atividade como músico estava chocando demais, estava me atrapalhando e eu precisava fazer uma escolha. E eu escolhi continuar no meu emprego formal. E no ano de 2011 eu recebi uma grande oportunidade de trabalhar como designer e diretor de arte em um dos maiores escritórios de eventos musicais e do Carnaval de Salvador. E isso foi muito importante para mim porque agregou bastante a questão de trabalhar com criação, de trabalhar com publicidade, de criar campanhas, de se aprofundar muito na questão de edição, de editar fotografias de grandes artistas que eu tinha que fazer uma campanha inteira de divulgação. Isso foi muito legal para mim, foi uma experiência muito boa esse emprego como diretor de arte. Porém, esse trabalho durou muito pouco, porque as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. E através de um grande professor, um grande mestre da Escola Saga, que eu consegui uma outra oportunidade de emprego, pois ele pegou o meu portfólio e enviou para um escritório de arquitetura, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com maquete eletrônica, com passeio virtual. E foi muito bacana trabalhar com isso. Era uma área que eu não conhecia, era um emprego completamente novo para mim, foi um desafio, foi um grande desafio na minha vida. E eu peguei também muita experiência nessa área de edição de 3D, de tratamento de imagem em 3D. Foi muito bacana, fiquei muito nervoso na época, eu lembro que eu não sabia nada, nunca tinha visto aquilo, mas foi um desafio que eu topei e aceitei e graças a Deus eu venci esse desafio e peguei muita experiência nessa área. Mas aí entrou 2012 e eu recebi a maior proposta de emprego da minha vida. Eu lembro que o meu portfólio estava circulando pelos escritórios de arquitetura de Salvador, tinha muita gente já falando sobre o meu trabalho, tinha muita gente comentando. E aí, um outro grande escritório de arquitetura me liga um dia e me fez a proposta. Os caras me chamaram para reunião e me ofereceram 3 vezes mais o meu salário, triplicaram o meu salário. Eu lembro que na reunião eu fiquei tipo... Eu vou pensar e vou te responder. E os caras, não, você tem que me responder agora. Se você quiser, a gente já começa amanhã, você já pode vir e tal. E eu aceitei trabalhar nessa empresa e de longe foi o melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida. Foi um lugar que eu conquistei grandes amizades, várias pessoas que duram até hoje, que moram no meu coração, amigos que são pessoas maravilhosas. Era um clima muito bacana. E eu continuei trabalhando nessa área de tratamento de imagem em maquete eletrônica, especialista em Photoshop e edição com After Effects e Premiere. Porém, meus amigos, o coraçãozinho de fotógrafo, lembra lá da história, lá do início, o coraçãozinho de fotógrafo estava ali, ó. E essa empresa, a empresa Quântica Design, ela precisava de alguém especialista em fotografia para ajudar a setar as câmeras das imagens em 3D. Por quê? Porque uma imagem em 3D, uma perspectiva, uma animação, ela tem parâmetros virtuais que simulam uma câmera física. Então ali você tem velocidade do obturador, você tem abertura do diafragma, você tem ISO, você tem tudo que uma câmera física tem, no programa também tem. Só que eles precisavam de alguém que tivesse experiência com câmera, um fotógrafo, para ajudar mais ainda no realismo das imagens. E aí
a empresa se propôs a pagar um curso de fotografia para mim. Eles falaram: Lucas, olha só, a gente sabe que você gosta de fotografia, se você quiser a gente paga um curso para você, você estuda fotografia e você aplica todo esse conhecimento pra gente. É bom que vai agregar tanto para você quanto pra gente. E assim foi. A empresa pagou um curso. Eu lembro que na época tinha bastante promoção online. Eu acho que o curso inteiro custou, sei lá, R$150, sei lá, 180. Foi um curso muito barato porque estava na promoção. Eu aproveitei aquele curso ali. A empresa pagou. Eu entrei na escola de fotografia, estudei muito, fiz o curso, tudo direitinho e consegui finalmente comprar minha primeira câmera. A empresa me deu o que eu mais precisava: oportunidade e conhecimento. Era tudo que eu precisava para dar os meus primeiros passos na fotografia profissional. E aí, para pegar experiência prática, técnica, eu comecei a oferecer ensaios fotográficos de graça. Convidei um monte de gente para fazer ensaio. Ó, você quer fazer um ensaio? Bora, eu te fotografo de graça. Apareça aqui tal dia, tal hora, no pôr do sol, que eu te fotografo. E aí levava as pessoas para fotografar, fazia ensaio, tal, ensaio de casal, ensaio de gestante, ensaio feminino, masculino, banda, o que aparecia eu fazia e não cobrava por isso, porque eu estava estudando, eu estava pegando experiência e o que vinha, o que aparecia, eu ia lá e fotografava. Porém, meus amigos, oh meu Deus, quando o Senhor quer, ninguém consegue impedir mesmo. Uma das pessoas que eu fotografei de graça, uma dessas meninas, foi um ensaio que eu fiz dela, ela ia se casar mais ou menos 6 meses depois. Ela estava com um casamento marcado para 2013. E ela chegou para mim e falou: Lucas, eu queria que você fotografasse meu casamento. E aí eu fiquei tipo, não, casamento é algo muito complexo, eu não sei, eu não sou fotógrafo de casamento, nunca tive experiência, eu não sei nada, assim, não sei nem por onde começar. Minha praia é mais ensaio, eu queria entrar na área de publicidade, fotografar para revistas, fazer campanhas publicitárias, que era o que eu estava acostumado a trabalhar lá atrás, desde 2011. Só que ela queria que eu fotografasse o casamento dela. E ela insistiu e eu resolvi topar. Falei: tá bom, vou fotografar o seu casamento. E aí, meu amigo, eu lembro que começou uma fase de estudo insana. Eu estudava igual um louco. Eu amanhecia estudando. Eu sentava no sofá para estudar, pesquisava um monte de coisa, lia um monte de livro, assistia um monte, comprei um monte de curso, estudei muito, eu virava a madrugada. Quantas vezes eu via o sol nascer, estudando, saía para fotografar nos museus de Salvador, ia fotografar grafite, fotografia de rua, ia fotografar os meninos andando de skate na praça, pegava os meninos de skate e tal, fotografava um monte de coisa. Foi uma fase muito intensa de estudos, porque eu só tinha 6 meses para me preparar para assumir um casamento, para fotografar um casamento. E essa pessoa tinha confiado muito em mim e eu aceitei topar. Eu tinha que honrar o que eu aceitei e tinha que dar conta do casamento. E aí, nesse meio tempo, nesses 6 meses de preparação, eu me ofereci para fazer freelancer para outros fotógrafos, fui iluminador, fui ajudante, fiz um monte de coisa de graça. Eu só queria absorver. Eu estava sedento por conhecimento, eu queria aprender, eu não queria dinheiro, eu queria aprender. E eu queria me preparar fisicamente e tecnicamente para assumir o casamento dela. E aí chegou a data do casamento. Claro, eu não fui sozinho, eu convidei um amigo meu na época para fotografar comigo. Esse amigo meu tinha experiência com fotografia de casamento e ele meio que assumiu a parte principal do casamento. Os momentos mais marcantes do casamento, ele assumiu para mim. Então ele ficou meio que na frente e eu fiquei fotografando também. Claro, era o meu nome, só que eu tinha uma pessoa preparada do meu lado para, se eu não conseguisse fazer, ele já tinha feito. E aí, no final de 2014, eu chamei os donos da empresa, conversei com eles, falei para eles que ia sair da empresa para trabalhar com fotografia. Eu lembro que isso foi uma notícia muito difícil para eu contar para eles, porque tudo começou porque eles me deram a oportunidade de estudar fotografia. E aí eu estava saindo da empresa deles para trabalhar com fotografia profissional. Só que eles foram pessoas tão maravilhosas, foram pessoas com um coração tão grande, que eles me apoiaram. Eles falaram: cara, vai lá, seja feliz, segue sua área, sabe? Voa, cria a tua empresa, sabe? Se é isso que você ama, cara, a gente tá triste porque você está saindo, mas a gente está feliz porque você está indo para uma área que você gosta, que você ama. E no finalzinho de 2014, quase no ano novo de 2015, eu me mudei para a cidade de São Mateus do Espírito Santo, que é onde eu moro até hoje, e vivo de fotografia até hoje, e já são 10 anos vivendo de fotografia profissional, desde 2013. Estamos em 2023, não sei se você está assistindo esse vídeo em uma outra época, mas esse vídeo está sendo postado em 2023, e atualmente eu tenho 10 anos de carreira de fotografia. Eu posso te dizer que eu sempre trabalhei com uma coisa que eu amei, que é a arte, como eu falei no início do vídeo.
Eu sempre tive essa chama acesa no meu coração, sabe? A arte sempre me cativou muito, sempre foi uma coisa que eu fazia, eu trabalhava e não tinha a sensação que eu estava trabalhando porque o amor era tão grande e fluía com muita alegria, com muito prazer, porque as coisas simplesmente aconteciam. E hoje, olhando toda essa trajetória, eu posso enxergar o amor de Deus na minha vida, tudo que Ele fez por mim, tudo que Ele me permitiu passar, todas as experiências, todas as fases da minha vida. Hoje eu sou muito grato ao Senhor por ter me proporcionado isso, por ter colocado pessoas incríveis na minha vida, que me incentivaram, que me impulsionaram, que me deram oportunidade para chegar onde eu estou hoje. Hoje eu vivo de fotografia, tudo que eu conquistei nesses 10 anos veio da fotografia. Hoje eu sou pai, hoje eu tenho uma família, hoje eu consigo manter a minha vida toda com a fotografia. Então, se você tem alguma coisa que você ama, faça. Se tem alguma coisa que você sempre amou, faça. Faça acontecer. Peça para que Deus te dê sabedoria e discernimento para tomar as atitudes, para você trilhar os seus caminhos, para você fazer o que você ama. E ore muito. Ore bastante e descanse em Deus, descanse no Senhor. Porque descansar em Deus é orar como se tudo dependesse dEle e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Até o próximo vídeo. Thank you.